Freire é, sem dúvidas, um dos maiores intelectuais brasileiros, lido e estudado no mundo inteiro, nas maiores universidades e referenciado pelos principais pensadores da educação crítica. De acordo com a BBC, entre os países que têm escolas que aplicam o método Paulo Freire estão a África do Sul, a Áustria, a Alemanha, a Holanda, Portugal, Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Inclusive, a Riviere High School, considerada a melhor escola pública dos Estados Unidos, é extremamente freiriana. Freire também é o terceiro pensador mais citado no Google acadêmico. 350 escolas ao redor do mundo levam seu nome. Em 2016, a Escola de Economia de Londres apontou Pedagogia do Oprimido como a terceira obra mais citada em trabalho nas áreas de humanidades do mundo. Enfim, a Anitta sonha em ter uma carreira internacional dessas, né? Mas como que um cara desses incomoda tantas pessoas, principalmente aqui no Brasil? O vídeo de hoje é a estreia do quadro Quem Foi e Por que Incomoda Tanto a Direita. E a primeira figura não poderia ser outra. Lembrando que todas as indicações de textos e fontes utilizadas nesse vídeo estão na descrição. Então, vamos embora falar de Paulo Freire hoje. Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 em Recife, Pernambuco. Filho de Joaquim, que era um capitão da polícia militar, e de Dona Tudinha, né, do que era dona de casa, Paulo Freire nasceu em uma família de classe média. Mas as coisas começaram a ficar complicadas quando Joaquim, né, o pai dele, adoece e precisa parar de trabalhar. Naquela época não tinha nenhum tipo de auxílio, né, mais ou menos um pouco de como tá hoje também. Mas sem auxílio nenhum, eles recorrem ao tio Rodovalho, um empresário bem-sucedido que passa a ajudar a família financeiramente, e em abril de 1932 se mudam para o Morro da Saúde, em Jaboatão, uma cidadezinha a 18 quilômetros de Recife. Para piorar ainda mais a situação, o tio Rodovalho perde tudo por reflexo da grande depressão econômica causada pela quebra da Bolsa de Valores de 29, de maneira que não consegue mais ajudar seus familiares. Mas é em outubro de 1934, quando Paulo tinha apenas 13 anos, que ele e sua família conheceram a fome. Seu pai acaba falecendo pelo rompimento de um aneurisma e Dona Tudinha se viu viúva aos 42 anos e com 4 filhos. Obviamente não foi fácil. Em cartas para Cristina, o Paulo Freire relata que sua família passou a viver de caridade, faltando de tudo em casa, e ele e seus irmãos ficavam dias sem comer nada. Com 15 anos de idade, o menino Paulo Freire passa a ir de trem para Recife, porque lá haviam escolas que ofereciam uma formação além do primário. Sua mãe passa a procurar escolas e pedir para que seu filho fosse aceito nelas, porque ele sempre foi um garoto que gostava bastante de estudar. Foi assim que ele encontrou o Colégio Chateaubriand, uma escola não reconhecida formalmente e que, portanto, não poderia certificar seus alunos. Tanto Paulo Freire quanto sua mãe sabiam que o certificado seria muito importante para sua formação, e por isso eles corriam a cidade inteira procurando uma bolsa de estudos. E em uma dessas tentativas, Dona Tudinha conseguiu uma vaga no Colégio Oswaldo Cruz para o Paulo. Nessa escola, ele disse que aprendeu a gostar da língua portuguesa, passou a se dedicar cada vez mais aos estudos, e foi lá também que ele terminou o colegial. Ele tinha muita gratidão ao diretor da escola, o senhor Aloísio Araújo, por ter possibilitado os seus estudos, né, que ele pudesse ali estudar. E como uma forma de retribuir, ele passou a dar aula no Colégio Oswaldo Cruz. E logo foi ganhando o carinho dos alunos, passou a ser visto como um bom professor na região. Ele ingressa no curso de Direito na Faculdade de Recife, onde se formou em bacharel em Direito em 1947. No entanto, ele decidiu não seguir a profissão logo no seu primeiro caso, né, quando ele foi contratado em um processo contra um jovem dentista que não estava conseguindo pagar pelos materiais do consultório que ele tinha comprado, né. O Paulo Freire, ele resolve abandonar o caso após se apiedar pelo jovem dentista, que se endividou comprando seus instrumentos de trabalho. Isso deu a Paulo a certeza de que ele queria mesmo era ser educador. E aí, meus queridos, foi tiro e queda. Foi convidado para dar aula no recém-criado SESI, se transformou em diretor do SESI.
Em 1956, foi para o Conselho Consultivo de Recife e trabalhou também no Conselho Estadual de Educação de Pernambuco. Virou professor universitário na Faculdade de Recife, onde ganhou nome nacional por suas obras e pela sua contribuição na educação. Na Faculdade de Recife, desempenhou vários papéis, como em 1947, foi professor de História e Filosofia da Educação na Universidade de Serviço Social, em 1955, na Escola de Belas Artes, e também se transformou em professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, técnico também no Serviço de Extensão Cultural do CEC, da Universidade de Recife. Em 1964, foi acusado de subversão e preso por 72 dias. Partiu para o exílio no Chile, onde trabalhou por 5 anos no Instituto de Capacitação e Investigação em Reforma Agrária, o INCSIRA, e escreveu seu principal livro, Pedagogia do Oprimido. Em 1969, foi convidado para ser professor visitante na Universidade de Harvard, onde trabalhou. Mudou-se anos depois para a Suíça, onde trabalhou como consultor educacional no Conselho Mundial de Igrejas. Nesse período, participou da formação de professores em Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Moçambique, tornando-se uma referência intelectual nos países africanos recém-libertos do colonialismo português. Em 1980, após 15 anos no exílio, voltou ao Brasil. Foi perseguido durante a breve passagem como professor da Unicamp, devido à Lei da Segurança Nacional que ainda vigorava nesse período. Freire só teve a oportunidade de dar aulas nesse período graças ao acolhimento que recebeu na Pontifícia Universidade Católica, a PUC. Filiou-se ao PT, onde militou até sua morte. Assumiu a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo durante o governo de Luiz Erundina.